pouquinho mais de idade, com certeza vai lembrar de Rio do Sul na década de 50 e, por consequência, da comunidade da Beira. Mas onde será que estão as pessoas que moravam lá? E por que elas tiveram que sair? Nós fomos em busca dessas respostas. Morava na Beira porque não tinha muitas opções. Assim, não tinha emprego, ninguém dava emprego, né? Então, assim, não tinha opções. Me cresci uma comunidade boa, de pobres, muitas vezes faltando alguma coisa. Na minha casa, graças a Deus, não, né? Mas tinha os outros que não tinham, a gente repartia. Tenho inveja dos meus irmãos, dos amigos, que contam da vida que eles tiveram lá. Nós éramos duas vezes, era negros e da Beira. O problema maior é que o estigma negro da Beira, só que era uma comunidade pacata, era uma comunidade que morava ali por falta de opções. Em uma contagem rápida, no auge da Beira, foi contabilizado 132 famílias e 156 cachorros. Todos eles viviam aqui, na margem do rio, onde hoje fica a universidade. A maioria dessas famílias veio para a região para trabalhar na estrada de ferro, mas quando as obras terminaram, vieram morar na Beira. A família de Orival era de Tijucas. Com o fim da construção, um tio conseguiu trabalho em Rio do Sul e convidou a família para vir para cá, pois aqui tinha serviço por volta do ano de 1964. A gente comprou. Eu não lembro assim, o nome do senhor que vendeu para a gente, né? Mas a gente comprou porque, como a gente trabalhava, como meu pai trabalhava lá, então tinha um dinheirinho, né? Naquele tempo até era uma casinha boa, porque ao redor era madeira. Tapado sim de fundilha, mas ao redor era madeira. E o período de Beira deixou boas lembranças na vida deles. A gente era pobre, às vezes necessidade de muitas coisas, mas um amigo socorreu o outro. Então, assim, se pudesse hoje, pelo menos um dia voltar à Beira, eu voltaria com certeza. Todo mundo se dava um com o outro. As mulheres, as casadas, né? Uma se dava com a outra, tinha uma amizade muito bonita. Nós, mais de menor também, a nossa amizade também ainda continua até hoje. Era maravilhosa. Um respeitava o outro, tinha um respeito assim que hoje não vê. Que eu lembro da Beira e me traz boas recordações, né? São ainda criança quando eu cheguei na Beira, e das lavadeiras, que eu achava muito bonito aquilo, né? Era a necessidade da época, né? Mas eu achava aquilo muito típico, assim, muito natural, né? Cantando, fofocando, enfim, era a coisa que elas tinham para fazer. A solidariedade ali, naquele aglomerado de pessoas, era uma coisa incrível, era uma coisa que hoje a gente lembra e de fato emociona a irmandade que conseguia se viver ali dentro. A mãe do Orival brincava com nós. Quando vem a lua cheia, eu sinto muita saudade. Ela reunia nós não tinha luz elétrica. Daí nós ia brincar, de se esconder, ou ela amarrava um sapo no cordão, e as gurias tinham muito medo, então ela, quando a lua surge, eu já lembro dela, né? Se aquele tempo voltasse, né? E nós ficávamos horas e horas brincando. O que eu consigo lembrar, que eu tenho que até hoje eu procuro, é o gostinho, o cheiro do peixe, que era pego ali mesmo no rio pra gente comer, né? Com meus irmãos, porque eu sou a mais nova da família. Então eu lembro dos irmãos pescarem, assim, aquele peixe era tão gostoso. E eu procuro até hoje, adoro peixe, sabe? Para sentir aquele gosto, aquele cheirinho do pirão branco que a minha mãe fazia, com a água escardada. Com aquele peixe, era muito gostoso e isso não me sai da minha mente, sabe, da minha memória. Mas a felicidade foi abalada. Por volta de 1965, lideranças políticas da época começaram um mutirão de retirada dos moradores da Beira. A cidade, na época, deveria estar aí em torno de 25, 30 mil habitantes naquela época. Então, um núcleo de pessoas com 132 moradias, você multiplicando por 3 cada moradia, seriam 400 pessoas aproximadamente. Então, para uma população, digamos, de 30 mil, um aglomerado
de 400 pessoas já começava a se tornar um problema social grande para a cidade. Comenta-se que ia se formar uma guerrilha, que era prejudicial para a cidade, né? Era no tempo daquele golpe militar e coisa, né? Então não era bom ter a beira ali. Então daí começaram a tirar os caras assim, ó, mas o meu tio tinha um salão, então tiraram esse meu tio. Outro dono de barzinhos, de boteco que a gente chamava, tiraram. Começaram a se minar para deixar a gente sem opção, né? Quisesse comprar, tinha de comprar na cidade. Daí na cidade, nós da beira, só dinheiro. E ninguém tinha crédito porque era da beira. Lembro muito de um portão que tinha, falando depois do meus irmãos, que era o tal portão que fizeram, que a gente entrava naquele portão grande para dar acesso onde a gente morava. O meu pai, agora há pouco, ainda descobrindo que meu pai chegou aqui com um circo, porque meu pai era pandeirista, era muito famoso. E com certeza ele fazia apresentação nesse tal circo, né? Daí conheceu minha mãe. Então dali saiu os famosos carnaval do Cascais, que era maravilhoso. Quando chegou em 71, daí nós tivemos que sair também, porque daí o primeiro bloco da faculdade era bem onde a gente morava, bloco 1 da faculdade era bem. Daí cercaram, deixaram a nossa casa lá dentro, e daí nós tínhamos que sair, né? Não teve jeito, né? Daí um dia até que chegaram lá e disseram, ó, amanhã o caminhão está aqui, se você não sair a polícia vai ter de vir aqui, e a gente foi obrigado a sair. Não